Olá pessoal, nesse vídeo veremos mais um tipo de equação cônica. Falaremos da parábola. Primeiro eu vou te chamar a atenção para colocar essa janela em tela cheia. Clicar aqui, segurar, arrastar para baixo e encontrar essa caixa. Clicando ou tocando, fica tudo em tela cheia. Melhor visualização. Primeiro vamos ver a parábola como lugar geométrico e os seus elementos. Essa construção pode ser feita dessa forma. Vamos pegar aqui a ferramenta reta, marcar então dois pontos para determinar a inclinação, a direção dessa reta. Vamos então considerar um ponto fora dessa reta. Tudo bem? Agora, vamos colocar um ponto sobre essa reta que possa se mover sem modificar a reta. Vou colocar então um ponto, um objeto, aqui. Este ponto D se move, ou pode ser movido, sobre essa reta. Modifico a inclinação da reta aqui ou aqui. Mas o ponto D está então sobre esta reta. Agora façamos construção de um lugar que está à mesma distância deste ponto e também desta reta. Como isso é possível? Bom, vamos aqui. Pegamos a ferramenta reta perpendicular e queremos uma perpendicular a esta reta passando em D. Agora vamos procurar a mediatriz, aquela reta que passa pelo ponto médio e é perpendicular a um segmento. Se eu quero, então, falar da mediatriz do segmento CD. A isso, rapidamente, podemos fazer aqui, clicando, procurando mediatriz e selecionando este ponto e este ponto. Na intersecção desta mediatriz e desta reta perpendicular, você obtém um outro ponto. Esse ponto aqui que está sendo chamado de E. Vamos olhar um pouquinho para isso. Agora, eu mudo este ponto D sobre a reta D, e este ponto E continua sendo a intersecção. Uma coisa interessante, vamos confirmar. Vamos pegar uma circunferência com um centro neste ponto e que tem um raio, sendo a distância dele a este ponto C. Ora, o que nós podemos ver é que a distância deste ponto a este ponto é igual à distância deste ponto a este ponto. Sendo este segmento perpendicular a esta reta, então aqui no raio dessa circunferência, também vemos que temos a distância deste ponto até essa reta. Bom, eu vou apagar essa circunferência, vou omitir esta reta e esta reta, e agora pedir para ativar o rastro deste ponto. Vamos ver uma coisa curiosa. Ele vai colocando-se numa curva, num lugar geométrico. Este é o lugar geométrico da curva que nós chamamos de parábola. É o conjunto de pontos que está a uma mesma distância de um dado ponto e de uma dada reta. Este lugar geométrico nós podemos obter fazendo assim. Clica aqui, pega a ferramenta lugar geométrico e vamos pedir o lugar geométrico deste ponto em relação a este ponto D que causa a sua mudança. E nós temos então o lugar geométrico que chamamos de parábola. Vamos falar de alguns desses elementos. Este ponto a gente pode renomear e chamar de um ponto genérico sobre a parábola. Este ponto aqui, chamado de C, eu vou renomear e ele é o chamado
foco da parábola. Esta reta AB é o que nós podemos chamar de diretriz da parábola. Veja, eu vou modificar a inclinação desta reta. Primeiro eu vou limpar aqui, gente. Tirar esse rastro, tá? Bom, vamos lá. A diretriz acaba determinando e influenciando a parábola. E o foco também. Certo? A parábola é um conjunto de pontos que está a uma mesma distância. É isso que a gente precisa perceber ali. Tanto este segmento quanto este segmento possuem o mesmo comprimento, tá bom, gente? Eu vou até marcar aqui, ó, para a gente poder observar. Então, distância de P a F é igual à distância de P até a diretriz. E outros elementos nós podemos falar desta parábola? Antes, vamos esconder este lugar geométrico e construir uma parábola que dependa deste foco e desta diretriz. É a mesma parábola. Percebe ainda que se continuarmos modificando a posição de D sobre a diretriz, P continua sobre a parábola, garantindo que a distância do foco ao ponto genérico da parábola seja igual à distância do ponto genérico da parábola até a diretriz. Podemos falar da reta perpendicular à diretriz que passa pelo foco. Vou escolher aqui então a ferramenta. Eu quero a perpendicular à diretriz passando pelo foco. Esta é a chamada reta focal. Vou renomear aqui. Esta aqui é a reta focal. Certo? Perceba que a parábola é simétrica em relação à reta focal. Outro elemento importante é a intersecção da reta focal com a parábola. Vem aqui e pede a intersecção da parábola com a reta focal. Aparece um ponto. Este ponto, eu vou clicar aqui com a direita, também vou renomear, é o ponto que nós chamamos de vértice. Ponto muito importante que a gente tem que denominar. Agora, vamos considerar este ponto P sendo o vértice da parábola. Vou colocar aqui o ponto P. Nesse instante, podemos ter certeza de que o vértice é o ponto médio do segmento que representa a distância do foco até a diretriz. Essa distância do foco ao vértice, vamos generalizar e dizer que é uma medida P. E a distância do foco até a diretriz, que vai valer então 2P, é o chamado parâmetro dessa parábola. Vamos construir aqui um segmento que vai daqui até essa intersecção e vamos nomeá-lo. Vamos renomear esse segmento como sendo o chamado parâmetro da parábola. Tudo bem? Este é o parâmetro e aqui está o vértice. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pintadinha aqui nesse parâmetro para que fique um pouco mais evidente que nós estamos falando então
da distância do ponto de intersecção da reta focal até a diretriz. Temos aí vários elementos: foco da parábola, diretriz da parábola, o vértice, a distância do foco à diretriz, que é o parâmetro, representando os elementos dessa parábola. Agora façamos um pequeno gancho. Considerar que essa parábola está num sistema de eixos ordenados. Vamos fazer com que este foco, e portanto a reta focal, esteja coincidindo com o eixo Y. E agora vamos dar um jeito de fazer essa reta diretriz transladar, fazendo com que o vértice da parábola coincida com a origem do plano cartesiano. Aqui, fazer um pouquinho aproximadinho aqui, ó. Pronto. Nesse momento em que temos a reta focal coincidindo com o eixo OY e a diretriz paralela ao eixo AX, de modo que o vértice esteja sobre a origem do plano cartesiano, sem perda de generalidade, podemos deduzir uma equação para a parábola. Fazer uma mudança aqui. Vou sair da tela cheia, voltando a essa construção, vou continuar baixando a tela um pouquinho e vamos discutir aqui, colocando em tela cheia essa segunda janela, as equações canônicas da parábola. Caso o vértice na origem e a reta focal coincidente com o eixo AY. Então, de um modo geral, a gente já pode usar alguma das informações anteriores. Então, parábola, que está aqui em verde, conjunto de pontos P, equidistante do foco e da diretriz. A distância do foco até a diretriz vale 2P, e aqui o vértice, já que está na origem, está a distância P do ponto F aqui, que é o nosso foco. Vamos fazer algumas leituras. Este foco, estando sobre o eixo Y, ele vai ter sempre uma qualidade, né? Um tipo de coordenadas bem peculiar. É aquele ponto que tem coordenadas x igual a 0 e, já que ele está a essa distância P da origem, a coordenada y vai ser igual a P, porque o foco está acima do eixo X. Então aqui a gente tem um primeiro caso para essa condição de vértice na origem e reta focal coincidente com o eixo AY. Vamos lá, vamos escrever essas informações. Eu tenho o ponto genérico P, vou colocar aqui, ó. Temos o nosso foco naquelas condições, então F, 2 pontos igual, eu vou colocar aqui para gente as coordenadas. É 0 para x, é um ponto genérico sobre o eixo y, que está a uma distância P da origem. Então a coordenada y vai ser sempre ali P, já que o foco está acima do eixo AX. Agora a gente vai pensar na equação da diretriz. Neste caso, a diretriz está paralela ao eixo AX e abaixo deste eixo. Ela passa, portanto, no ponto onde y é igual a menos p. E esta é a equação da diretriz que eu chamei ali de D minúsculo. D minúsculo igual, 2 pontos igual a y igual a menos p. Então, essas são as informações generalizadas de qualquer parábola que esteja nessa condição. Aí a gente vai lembrar do conceito de distância. A distância de P a F, então aqui eu ponho P, aqui eu ponho F, sai para o lado, é igual a distância de P a D. Temos então aqui essa equação. A distância entre dois pontos
aqui está bem caracterizado, considerando as coordenadas dos dois pontos envolvidos. E aí temos a distância de VAD. Então, uma olhadinha, ó, é o comprimento desse segmento que representa essa distância. Daqui, nós temos menos P. E ainda teríamos a posição do ponto P determinando a coordenada Y. Aqui saiu, então, que é o módulo de menos P menos Y. Agora, a gente pode operar com esta equação para deduzir uma equação que dependa deste valor de P para determinar a parábola. Vamos lá. Vou pegar a linha 4, vou pegar toda essa equação e eliminar a raiz quadrada, elevando ambos os membros ao quadrado. Eu pego o cifrão 4, que então copia e mantém tudo que sair aqui na linha 4 e elevo ao quadrado. Bom, elevando esse membro ao quadrado, a gente teve esse radical e o módulo ao quadrado deu o quadrado dessa diferença. A gente pode expandir, a gente pode desenvolver essas potências. Aqui eu vou expandir a equação que está saindo na linha 5. Então eu aperto o cifrão 5. Ótimo. Ele fez a potência aqui e aqui, desenvolvendo para a gente. A gente pode agora só se focar naqueles elementos que nos interessam, né? Eu quero reduzir essa equação. Tem elementos que têm mesmo sinal e que estão em membros distintos da equação. Então aqui eu posso anular com esse, também posso anular este y ao quadrado e este y ao quadrado. E aí a gente poderia aqui aproveitar e passar lá para o outro lado, né? Somar 2py, obtendo uma outra equação um pouco mais conveniente e enxuta. Então vai ser ali a linha 6 menos 1p ao quadrado, sai aqui para o lado, vou somar 2p vezes y, 2 espaço p espaço y, e vou subtrair y ao quadrado. O que é que nós obtivemos aqui? O que é que a gente pode observar? Aqui, neste momento, nós temos a equação canônica da parábola com vértice na origem, reta focal coincidente com o eixo AY, estando o foco acima do eixo AX e a diretriz paralela ao eixo OX. X quadrado igual a 4py. Bom, a gente pode limpar tudo isso aqui e manter, né? Vamos fazer um estudo agora com foco abaixo do eixo AX e da diretriz acima. É esse caso aqui. Tudo se mantém. Aqui está o nosso ponto P, que continua aqui distante da diretriz e do foco. O foco está à distância 2P da diretriz. E o vértice aqui, então, a gente tem que ter clareza, está na origem. Diretriz paralela ao eixo AX e foco, ou também a reta focal coincidente com o eixo OY. Aqui vai ficar um pouco mais prático, tá, gente? Veja, o foco estando abaixo, a sua coordenada vai ser 0 para X e menos P para Y. Então, vamos mudar só tocando bem aqui na frente do P, colocar um menos. Dá um Enter. Aqui modifica todas as linhas que estão amarradas ao nome e aos cifrões, já vão fazendo a correspondência. Vamos ver a diretriz. Se a diretriz está acima do eixo AX e é paralela, sua equação é y igual a uma constante. A distância da diretriz ao vértice é p. Então, a diretriz passa a ter a equação y igual a p. Pronto, já fiz aqui. Cairia no mesmo caso. A distância de PAD seria reescrita, P menos Y. A distância dos pontos que foi reescrita aqui no foco também já correspondeu.
e nós obtivemos uma situação muito similar. Aí, com raciocínio análogo, a gente resolve, certo? Eleva ao quadrado essa equação, expande essas potências, e agora a gente só precisa ver com carinho quem é que vai se anular dessa vez. Ó. P ao quadrado se anula. Agora é mais 2py, então a gente vai subtrair esse py, para tirar aqui desse membro, e o y ao quadrado continua podendo ser anulado. Então já está um pouco fácil para a gente, né? Aqui é que vai mudar, vai ficar menos p quadrado, menos 2py, menos y ao quadrado. E a gente dá enter. De modo que a equação cartesiana de uma parábola com vértice na origem e reta focal coincidente com o eixo AY, num segundo caso, onde o foco está abaixo do eixo X e a diretriz acima do eixo X, é esta. É a equação x ao quadrado igual a menos 4py. Vamos para mais um outro caso? Agora nós vamos mudar a reta focal. Vamos considerar que a reta focal, veja, o foco está sobre o eixo AX. Então é vértice na origem e reta focal coincidente com o eixo AX. É essa condição que nós temos. Continuamos tendo um ponto P sobre a parábola, equidistante do foco e da diretriz. Vai mudar o quê? O foco agora tem coordenadas x igual a p, já que ele está à direita do eixo AY, e a diretriz agora é uma reta vertical, né, paralela ao eixo AY, então tem a equação x igual a uma constante. Já que o vértice está aqui, essa distância é P. Então, vai mudar. O X agora passa a ser P. O Y é sempre 0. Essa é a coordenada geral deste foco. E a diretriz é a equação, vou apagar ali, X menos P. Já fez todo aquele pensamento análogo. Aplicamos o conceito de distância de ponto a ponto, que é igual à distância de ponto à reta. E, analogamente, elevamos ao quadrado. E agora, depois de expandir, vamos ver quais são os termos que devem ser anulados. Olha lá, p quadrado pode ser anulado. Mas vamos somar, mas agora é 2px, para tirar desse membro daqui e poder somar, né? Podendo, então, juntar-se a este termo semelhante. E agora também vemos que subtraímos x quadrado de ambos os membros. Vamos lá, subtrai p quadrado. Aqui, então, é a soma de 2 vezes p vezes x e agora nós subtraímos x ao quadrado, não é mais y. Então, vou apagar o y aqui e botar x. Nessa outra condição, neste primeiro caso, então, a gente vê facilmente que a equação da parábola com vértice na origem e reta focal coincidente com o eixo AX, com o foco à direita do eixo AY e a diretriz à esquerda do eixo AY, é a equação y ao quadrado igual a 4px. Para finalizar, no último caso dessa segunda condição, o foco agora fica à esquerda do eixo AY e a diretriz à direita. Então, muda os sinais, né, gente? O foco está sobre o eixo X, ele é de coordenadas X e 0. O foco está à distância P, mas já que está à esquerda, então aqui é negativo. E a diretriz continua sendo uma reta vertical, que está à distância P do vértice, que está sobre a origem. Então, a sua equação é x igual a P. Aplicando a ideia da distância de ponto a ponto igual a ponto à reta, elevando ao quadrado, expandindo,
Veremos agora, finalmente, quais são os termos que vão se anular. P ao quadrado, x ao quadrado, mas agora a gente subtrai, né? 2px de ambos os membros. Finalizando, então, vai ficar aqui subtrair menos 2px. Nossa equação, portanto, nessas condições é y ao quadrado igual a menos 4px. É isso, gente. Nós temos aí, então, as equações canônicas da parábola. Com isso, nós veremos mais à frente que é possível até mesmo reduzir equações quando o vértice não está na origem, mas mantendo a reta focal paralela a um dos eixos. Por enquanto, é só e fica um grande abraço.